No quarto iluminado do Hospital de São José, em Lisboa, onde o sol da manhã filtrava pelas janelas altas, segurei a mão de um homem moribundo, solitário como um farol abandonado no Atlântico. Ele era Álvaro Mendes, um titã do Império Vinícola Português, cujas vinhas no Douro valiam fortunas incalculáveis, mas cujo coração estava seco como as terras áridas do Alentejo. Seus olhos, azuis como o Tejo em dias claros, fixaram-se nos meus com uma vulnerabilidade que contrastava com sua fama de homem implacável. Minha filha. Não, você não é minha filha, mas é a única que resta, murmurou ele, a voz rouca como o vento que subia pelas ruas de Alfama. Meu filho me abandonou há 20 anos. Eu o expulsei, na verdade. Por ser fraco, por preferir livros a negócios. Agora, morro sozinho, e o arrependimento me corrói como o sal do mar nas falésias. Meu peito apertou, uma dor surda que ecoava as histórias de famílias despedaçadas que ouvia nos cafés de Lisboa, onde o fado canta sobre perdas irreparáveis. Eu, Sofia Carvalho, enfermeira na ala oncológica, via nele não um monstro, mas um homem quebrado pelo orgulho português, aquele que nos faz engolir palavras não ditas até que seja tarde. Meu noivo, Tiago Oliveira, professor de História na Universidade de Lisboa, era meu refúgio nessa vida de contrastes. Vivíamos num apartamento modesto no Bairro Alto, onde o barulho das noites boêmias abafava o peso das minhas jornadas no hospital. Tiago era gentil, como os poemas de Camões que ele recitava para mim, mas carregava uma sombra que eu atribuía à pressão académica. O passado é uma prisão, Sofia, dizia ele às vezes, com um olhar distante, como se olhasse para o horizonte além do Cabo da Roca. Naquela noite, após o turno, contei-lhe sobre Álvaro, sem imaginar o abismo que se abriria. Ele chora pelo filho perdido. É de partir o coração, como aquelas lendas de saudade que você ensina. Tiago ficou imóvel, o rosto pálido como as paredes caiadas de óbidos. Como se chama esse homem? Perguntou, a voz tensa como uma corda prestes a romper. Álvaro Mendes, respondi, inocente. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, como o mar em calmaria antes da tempestade. Meu Deus, Sofia. Meu nome completo é Tiago Mendes Oliveira. Ele é o pai que me renegou há 20 anos. A revelação caiu sobre mim como uma avalanche nas serras da Estrela, fria e implacável. Tiago contou, com voz embargada, a traição que moldara sua vida, o pai, obcecado pelo império de vinhos que construíra do nada, tentara forçá-lo a entrar nos negócios, desprezando sua paixão pela história como fraqueza de poeta. Aos 18 anos, após uma discussão feroz numa adega no Douro, Álvaro o deserdara, gritando que ele era uma vergonha para a linhagem Mendes, que sobreviveu a terremotos e ditaduras. Tiago fugira para Lisboa, adotando o sobrenome da mãe falecida, construindo uma vida académica impecável, mas com uma ferida que sangrava em silêncio. Ele me traiu, Sofia. Me abandonou como se eu fosse lixo. E agora, você o conforta. Seus olhos, cheios de uma dor ancestral, como as almas penadas das lendas portuguesas, me acusavam. Eu me sentia dividida, como o país entre o continente e as ilhas, presa entre a compaixão por um moribundo e a lealdade ao homem que amava. No dia seguinte, no hospital, a tensão pairava no ar como um nevoeiro sobre o Douro. Álvaro percebeu minha mudança, seus olhos perscrutadores como os de um mercador antigo avaliando mercadorias. Você falou com ele, não foi? Meu filho. Tiago. Confessei, o coração acelerado. Ele não quer vê-lo. A mágoa é profunda, como raízes que não se arrancam. Álvaro afundou nos travesseiros, o rosto enrugado como as vinhas velhas, e uma lágrima escorreu, salgada como o bacalhau que define nossa culinária. Eu o traí. Queria que ele fosse como eu, um lobo nos negócios, mas ele era um sonhador, como os navegadores que partiram sem medo. Eu o quebrei por orgulho. Perguntou sobre Tiago, devorando cada detalhe, suas aulas sobre a era dos descobrimentos, sua vida simples, sua felicidade apesar da pobreza. Eu respondia, mas cada palavra alimentava uma culpa crescente em mim, eu era a ponte, mas o rio abaixo era de traição. Tiago, em casa, fervia de raiva silenciosa. Você o humaniza, Sofia. Mas ele me destruiu. 20 anos de silêncio, e agora quer redenção. É tarde, como o sol que se põe no Atlântico. A saúde de Álvaro declinava rapidamente, o câncer agressivo como as invasões mouras de outrora. Ele chamou seu advogado, um homem sisudo de Porto, e passaram horas trancados. Quando saí do quarto, ele me entregou um envelope lacrado, pesado como o destino. Dê isso a Tiago. É meu plano final. Não é dinheiro sujo de vinho, é uma chance de concerto. Mas ele deve ler, Sofia.
Você é a única que pode convencê-lo. O envelope queimava em minhas mãos, endereçado a Tiago Mendes. Naquela noite, confrontei Tiago em nosso apartamento, o som distante de um fado ecoando pela rua. Não é para ele, Tiago. É para você se libertar dessa prisão de ódio. Ele riu amargamente, como um homem que perdeu a fé nos santos. Libertar. Ele me traiu, e você me pede para perdoar. Isso é outra traição. A discussão escalou, vozes baixas mas cortantes como facas de cozinha alentejana. Contei sobre o arrependimento de Álvaro, sobre como ele via em Tiago a força que lhe faltara. Ele o rejeitou porque você era bom, e isso o aterrorizava. Tiago tremia, a dor explodindo como fogos no São João. Ele me fez duvidar de mim mesmo por anos. Silêncio foi sua arma, e agora quer paz. Não. Eu vou usá-lo contra ele. Tiago abriu o envelope, não por misericórdia, mas por fúria contida. Dentro, uma carta manuscrita e documentos legais. A carta era uma confissão crua. Álvaro admitia sua traição, o orgulho que o cegara, o amor distorcido que o levara a expulsar o filho. Vi em ti a bondade que eu perdi nos negócios sujos, e te puni por isso. Perdoa-me, ou não, mas saiba que morro com o peso da saudade. Tiago chorou, não de tristeza, mas de raiva acumulada, lágrimas que lavavam anos de silêncio. Os documentos revelavam o plano. Álvaro liquidava seu império vinícola, transferindo bilhões para uma fundação de artes e humanidades, nomeando Tiago e eu como diretores. Era uma redenção legal, alinhada às leis portuguesas de herança, mas para Tiago, era uma armadilha. Ele me dá isso agora. Para me comprar. Não. Vou aceitar, mas para destruir o que ele construiu. A vingança nasceu ali, lenta como o envelhecimento do vinho do Porto, mas inevitável. Tiago via na fundação uma oportunidade de retaliação, usar o dinheiro para expor os podres do império de Álvaro, corrupção em vinhas, exploração de trabalhadores imigrantes, acordos sombrios com políticos. Os dias seguintes foram um vórtice de drama. Álvaro piorava, sua respiração rasa como o Guadiana em seca. Tiago recusava visitas, mas eu, presa no meio, via o preço da silêncio. Álvaro murmurava arrependimentos, pedindo perdão como um peregrino em Fátima. Diga a ele que o traí, mas o amo como o sol ama o mar. Em casa, Tiago planejava em segredo, consultando advogados para desviar fundos da fundação, legalmente, é claro, pois as leis portuguesas permitem reestruturações, mas com a intenção de manchar o nome Mendes. Vou transformar sua redenção em escândalo. Ele me silenciou, agora, eu grito. Meu coração se partia, como azulejos rachados pelo tempo. Eu o amava, mas via a toxicidade, sua vingança o consumia, tornando-o frio, distante. Tiago, isso te destrói mais que a ele. O silêncio entre vocês já custou 20 anos. Ele me olhava com olhos traídos, você o defende. É cumplicidade. A explosão veio numa noite chuvosa, típica de Lisboa invernal. Álvaro, no leito de morte, implorou para ver Tiago. Eu o convenci, não por piedade, mas para confrontar o abismo. No quarto, pai e filho se encararam, o ar carregado como antes de uma tourada. Você veio, sussurrou Álvaro, olhos úmidos. Tiago ficou rígido, não por você. Para dizer que aceito sua herança, mas vou usá-la para revelar suas traições, os trabalhadores explorados nas vinhas, os subornos em Bruxelas. Álvaro chorou, um soluço gutural, eu sei. Traí você primeiro. Mas não faça isso por ódio, é veneno, como vinho azedo. Tiago explodiu, seu silêncio me envenenou. 20 anos sem um pai, porque eu não era duro o suficiente. Eles discutiram horas, feridas abertas como ferimentos de espada. Álvaro confessou tudo, o medo de vulnerabilidade, o orgulho que o isolara como um mosteiro remoto. Tiago ouviu, mas a dor o cegava. Você me quebrou. Agora, pago na mesma moeda. Álvaro morreu naquela madrugada, mãos unidas às nossas, mas sem paz verdadeira. Seu último suspiro foi um pedido, não se torne como eu. Tiago, abalado, prosseguiu com a vingança. Assumimos a fundação, mas ele a usou para investigações, expôs escândalos do Império Mendes, doando fundos para vítimas de exploração, mas destruindo o legado. Jornais como o Público estamparam manchetes, herdeiro vinga pai com revelações explosivas. O preço veio, Tiago se isolou, o ódio corroendo nossa relação como ferrugem no ferro. Eu o via murchar, como vinhas sem água. Sofia, eu traí a mim mesmo, confessou uma noite, olhos vazios.
Tentei salvá-lo, mas o silêncio entre nós crescia, e quando de 20 anos. Nossa noiva terminou em drama, ele escolheu a vingança sobre o amor, deixando-me sozinha no apartamento vazio, como Álvaro morrera. A traição circulara, o pai traíra o filho traíra o legado, e eu pagara o preço da escolha errada. Em Portugal, onde a saudade é eterna, aprendi que a vingança não cura, apenas aprofunda o silêncio, deixando almas perdidas como navios afundados no Tejo.